Olá, este é o Conexão. Há algum tempo, especialistas alertam sobre o problema da escassez de água potável. Mas parece que a gente só lembra disto quando realmente falta água em casa. De acordo com projeções da ONU, a demanda por água doce vai superar o abastecimento em 40% em 2030. Aqui no Brasil, a cidade de São Paulo enfrentou grave crise hídrica entre 2014 e 2015. Brasília também foi afetada no fim de 2016. E no programa de hoje, nós vamos descobrir o que pode ser feito sobre este assunto. Somente economizar resolve? Mais investimentos são necessários para evitar o problema? Aqui no estúdio comigo está o engenheiro florestal Aldo Fernandes, que é presidente do Instituto Brasília Ambiental, e Ernesto Salles, membro da coordenação do Fórum Alternativo Mundial Água. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui, por estarem conosco. É um assunto, assim, muito grave, muito sério e que afeta a vida de todo mundo, né? E eu queria começar, Aldo, te perguntando como é que foi o fórum, assim, qual que foi o ponto alto, o principal assunto debatido dessa vez? Então, Karen, o fórum teve como slogan Compartilhando Água. Uma premissa de que a água é um bem público, de uso de todos, mas alertando que caso o uso desse recurso não seja de maneira consciente, de maneira racional, muito brevemente nós não teremos o que compartilhar. Basicamente, você discutiu formas de se chegar a um uso compartilhado e permanente desse recurso. Fórum Mundial da Água. Agora, concomitante, né? Juntamente com o Fórum Mundial, tem o Fórum Alternativo também. Pode falar um pouquinho com a gente? Também foi nesse caminho? Quais foram os principais assuntos debatidos? Pois é. O Fórum Alternativo Mundial da Água é uma organização que se faz toda vez que ocorre o Fórum Mundial da Água e a gente se coloca como um contraponto. A gente entende, o Fórum Mundial da Água, ele na verdade é um evento patrocinado por grandes empresas e muitas delas interessadas na exploração dos recursos hídricos e na privatização dos sistemas de saneamento e outras atividades que utilizam água. O Fórum Alternativo é uma organização que parte dos movimentos da sociedade civil, então o movimento sindical, o movimento ambiental, os movimentos populares do campo trabalham nessa construção, que tem como objetivo, primeiro, denunciar que naquele espaço do Fórum Mundial da Água, o que está acontecendo, na verdade, é uma grande feira de negócios para privatizar os nossos recursos hídricos e, por outro lado, trazer os debates que nós julgamos que são os verdadeiros debates as verdadeiras bases sobre as quais nós devemos debater a água. E então, nossa defesa é que a água é um direito e a água não pode ser transformada em mercadoria. Então, trazemos o debate dos produtores rurais, dos pequenos produtores rurais, o debate dos povos originários e tradicionais, trazemos a questão das grandes cidades, colocando os problemas da privatização do saneamento e procuramos fazer esse debate que, na nossa percepção, não cabe dentro do Fórum Mundial da Água. E esse ano vocês tiveram algum ponto específico, como no Fórum Mundial foi dito essa questão de que existia a necessidade do manejo, do cuidado, existe algum ponto específico além da agricultura? Na verdade, não tratamos especificamente da agricultura, a gente trata sobre uma série de temas, mas o essencial para nós é essa afirmação categórica de que a água é um direito. Sim. Boa parte dos problemas de recurso hídrico que nós temos hoje se dão justamente por conta do avanço da iniciativa privada sobre os recursos. A gente tem um modelo vigente no Brasil de gestão e do próprio modelo de desenvolvimento em que a água ela acaba sendo revertida muito mais para o produtor do que para as pessoas. 67% da nossa água, em torno disso, vai para o agronegócio. Se você for pegar a parte da água que vai para a produção, para a grande produção rural, a parte que vai para a mineração, essas atividades econômicas que empregam pouco e geram riqueza para poucos, isso vai ter uma importância muito maior do que aquela água que as pessoas de fato utilizam, o povo de fato utiliza. Entendi. A gente vai trazer para a nossa conversa agora a Unesco. Quem vai falar com a gente é o Massimiliano Lombardo, que é oficial de meio ambiente do setor de ciências naturais da Unesco aqui no Brasil. A Unesco lançou em 2018 um relatório com soluções para a questão da água baseadas na natureza. Olá, Massimiliano, você me ouve bem? Olá, sim. Eu gostaria de começar te perguntando, você pode dar algum exemplo de solução que a própria natureza nos oferece para consertar o que a gente está destruindo aqui aos poucos? Certo, com certeza. Tem mais de uma solução. Uma dessas chamadas áreas ou zonas úmidas, né, como áreas de pântanos, brejos, que aqui no Brasil são bem representadas pelo Pantanal,
as matas ciliares, né, que estão na margem dos rios, e, além disso, tem as soluções seminaturais, né, que são aquelas que utilizam processos naturais ou simulam processos naturais com alguma intervenção humana, né? Por exemplo, os prédios verdes ou telhados verdes, jardins suspensos, os banheiros secos e outras. Sim, o relatório também fala sobre as questões, as soluções hídricas cinzas e as soluções hídricas verdes. Você pode explicar para a gente qual é a diferença entre essas duas soluções, da verde para cinza? Claro, fala justamente de infraestrutura cinza e infraestrutura verde, não no sentido de contrapor uma à outra, mas no sentido de equilibrar as duas. Infraestrutura cinza é a infraestrutura tradicional relacionada à gestão da água. Exemplos são as barragens, os reservatórios construídos, etc. Com relação à infraestrutura verde, são aquelas que incluem até as soluções baseadas na natureza, né, que são justamente as áreas, as zonas úmidas, né, podem ser até construídas, né, nas estações de tratamento de água e esgoto, e também são os prédios com telhados verdes. Então, utilizam soluções de engenharia ambiental, digamos, aplicadas à engenharia civil, né? Uma mistura entre duas diferentes abordagens, né? A abordagem tradicional, né, mais voltada para a engenharia civil, e uma abordagem mais moderna, voltada, que engloba a engenharia ambiental e que conta com a parceria da natureza. Tá ótimo. Massimiliano, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente, e o relatório da Unesco está disponível na internet, né? Isso, já está disponível, inclusive no site da Unesco no Brasil. Foi produzida, inclusive, a versão em português do relatório, mas apenas do resumo executivo e dos fatos e dados. A versão integral é disponível em inglês e em outros idiomas no site mundial da Unesco. Então tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Um abraço. De nada. A gente viu aí algumas questões de solução. Eu gostaria que a gente falasse, será que essas soluções que a Unesco está levantando, elas são viáveis para todos nós? Porque a gente pensa também, quando a gente fala em água, a gente pensa em mundo, né? Será que países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos podem agregar e fazer essas soluções, ou elas são caras? Não, cara, eu acho que existe solução para todos os problemas relacionados à água. Com essa crise hídrica que Brasília viveu, nós descobrimos que, se você integrar as ações dos diversos órgãos do complexo administrativo do governo, no caso, para atingir um objetivo, com uma coordenação única, você consegue resultados muito bons. Por exemplo, a Emater DF participou desse esforço, levando novas tecnologias para o produtor rural. O órgão ambiental participou, levando novas técnicas de recuperação de áreas dentro das propriedades rurais. Isso tudo, no final, vai resultar numa melhora da produção de água daquela bacia onde aquela propriedade está inserida. Né? Talvez teria que analisar caso a caso, assim, ver qual solução mais resolveria para aquela situação? Olha, eu acho que a questão primeiro, eu acho que as iniciativas como as propostas pela Unesco são muito salutares. Essa proposta também trazida pela matéria é importante. Agora, a gente precisa ter uma dimensão de que os nossos problemas hídricos, primeiro, eles não se resumem aos centros urbanos. Nós temos problemas de gestão hídrica que estão por todo o país. Você tem agora o caso de Barcarena, onde a empresa norueguesa Hydro está aqui, fazia propaganda de responsabilidade ambiental há muito tempo, estava despejando há um tempão resíduo da mineração lá no Rio Amazonas. Você tem o caso de Mariana, que é mais um caso de um uso irresponsável do recurso hídrico pelas empresas privadas. Você tem o caso recente de Correntina, onde o uso intensivo da água pelo agronegócio secou um rio e levou a uma revolta local. Então, sem tirar a importância de nenhuma dessas iniciativas, que são muito salutares, ajudam muito, a gente precisa
para de fato entrar num patamar, numa trajetória virtuosa da nossa gestão de recursos hídricos, reavaliar esse modelo de desenvolvimento exploratório, devastatório e que acaba, de novo, como eu já disse no começo, fazendo com que o grosso dessa água, o Brasil tem 13% das reservas de água potáveis do mundo, mas o grosso dessa água ela está indo usar para a produção e para o lucro de poucos e não está a serviço da população. E ainda tem a questão de muito dessa água se perder, né? Eu estava com o dado de 30% a 40% da água potável a gente se perde somente nessa questão de pegar a água e levar. Você falou que no Rio de Janeiro isso é ainda pior. Sim, no Rio de Janeiro, os dados que eu tenho na cabeça do Rio de Janeiro são talvez um pouco defasados, mas em torno de 50% da água se perde. O que acontece também é que as nossas empresas de saneamento, em geral, elas estão sucateadas, elas foram sucateadas ao longo dos últimos 10 anos e elas operam muitas vezes, mesmo quando estão sob controle do Estado, sob uma lógica de empresa privada. A Sabesp é um ótimo exemplo disso. A Sabesp, desde que abriu capital em 2003, ela reduziu o número de funcionários, ela não teve um aumento significativo de investimentos e a tarifa aumentou em 95%. Isso não foi revertido em melhora para a população. O resultado disso é que, justamente 10 anos depois, você teve essa crise hídrica forte de 2014. Então, na verdade, parte da solução passa por uma recuperação da capacidade dessas empresas estatais de fazerem investimentos, passa pelos governos assumirem a pauta do saneamento como uma coisa essencial. Hoje em dia, a água, por exemplo, não está elencada na nossa Constituição como um direito fundamental, como saúde e educação, e isso é absolutamente essencial. Sem água não há vida. E, por outro lado, enfim, essa questão do sucateamento, a questão da prioridade política para o saneamento e o controle social. Porque essas empresas, apesar de serem estatais, elas operam sob a lógica privada, operam em favor de seus acionistas. E a nossa percepção, a percepção dos organizadores do FAMA, é de que o empresário sempre vai ter um interesse monetário também por trás ali. Quem pode garantir o controle e o bom recurso da água é o povo, é o controle social. Sim, pode dizer. Ainda na questão das perdas, com a crise em Brasília... Isso que eu queria perguntar, você pode assim, explicar para a gente como que acontecem essas perdas? Vamos lá, na área rural, por exemplo, quando você canaliza a água, canais de irrigação, canais abertos, o índice de evaporação é muito alto. Então, assim, atitudes simples como revestir esse canal, de repente com uma lona, evitando que a água infiltre, são algumas medidas que evitam esse tipo de perda. E no urbano? Aí no rural, tudo bem, a gente imagina. No urbano, como que essas perdas acontecem? No caso, nós implantamos lá em Brasília um programa de redução de perdas que consistiu, por exemplo, na troca dos medidores, no atendimento rápido dos casos de vazamento, e nós conseguimos reduzir em torno de 9%, gerava em torno de 30% as perdas, desde a captação até a residência, a gente conseguiu reduzir bastante esses índices de perda com procedimentos simples, mais rápidos e adequados à situação. Teve até uma história dos lava-jatos, né, que pararam de funcionar, não ofereciam o serviço em alguns dias intercalados? Isso. Como é que foi isso? Alguns postos de abastecimento de combustível ofereceram o serviço de lavagem gratuita dos veículos. Com a crise, eles pararam de oferecer o serviço e a população não reclamou. Assim, vou deixar de lavar meu carro. Não, todo mundo aceitou, compreendeu. Então, isso foi o lado bom da história do racionamento. Houve uma conscientização coletiva de que era necessário você abrir mão de alguns confortos que a água proporciona, mas para um bem maior, um bem comum. E vocês, depois dessa campanha, conseguiram registrar uma diminuição, acho que de 12% no índice de gasto de água por pessoa. Exatamente. Agora, dados já de janeiro, agora de 2018, indicam que o consumo per capita no Distrito Federal caiu cerca de 12%, com todas essas medidas que foram adotadas ao longo da crise. E o desafio agora, Karen, é manter. Não pensar que o problema vai passar, que vai ser resolvido e todo mundo voltar aos seus hábitos antigos. Né? Então, esse é o nosso desafio daqui para frente. Ernesto, você falou um pouco sobre São Paulo, né? Falou de alguns locais onde está acontecendo realmente abusos em relação à questão da água, mas quando a gente pensa em escassez de água no Brasil, qual que é o panorama que a gente tem dentro do país? Existem regiões que realmente estão sofrendo mais? Certamente, e isso varia muito
varia de acordo com o padrão de ocupação local, com a atividade econômica predominante e com o regime de chuvas. Mas eu acho importante a gente sublinhar que o Brasil, apesar da gente ter problemas no Brasil de restrição no acesso à água, nós não temos um problema de falta de água. Nós temos sim um problema de gestão da água, um problema de visão estratégica do uso desse recurso e de sua exploração. Mas o Brasil, ele é um país muito afortunado nesse sentido. Nós temos 27 aquíferos, temos os 2 maiores aquíferos do mundo, temos uma das maiores redes hidrográficas do mundo, só que toda essa água, ela não vai estar ao acesso da população sem um investimento estatal, sem que o poder público garanta isso, e se nós não colocarmos freio também à exploração predatória por parte das empresas desses recursos. Tem que proteger, né? Já que a gente tem tanto recurso, a gente precisa proteger. Claro. Eu gostaria de chamar agora também mais uma pessoa para fazer parte dessa nossa conversa, que é a Malu Ribeiro, que é coordenadora do programa de água da SOS Mata Atlântica. A gente está falando sobre essa questão de preservação e eu acho que entra muito nessa pesquisa que a SOS Mata Atlântica liderou sobre a qualidade da água dos rios no Brasil. O resultado é preocupante. 96% dos pontos monitorados, a qualidade da água não é boa. A gente vai pegar mais informações agora com a Malu. Malu, você me escuta bem? Ouço bem, sim. É um prazer estar falando com vocês sobre isso e sobre esses dados. Muito obrigada por participar com a gente. Eu queria começar te perguntando como é que vocês fizeram para coletar os dados de tantos locais, né? Foram 230 rios? São 230 rios em 294 pontos de coleta de água que mensalmente são coletadas e analisadas por nossa rede de voluntários. São mais de 3.500 voluntários distribuídos aí nesses grandes rios dos 17 estados da Mata Atlântica e também no Distrito Federal. E aqui tem um dado que me chamou a atenção, que foi o 75,5% dos pontos coletados apresentam qualidade regular. O que significa regular? Não é algo bom? Não, não é bom porque é um rio que você não pode usar para nadar ou para irrigar hortaliças, por exemplo. Pode usar para abastecimento humano, desde que com tratamento com um pouco mais de tecnologia, que são os tratamentos feitos pelas companhias de saneamento básico. Ou seja, são rios que recebem alguma contaminação, quer seja por passarem por áreas urbanas ou por áreas de cultivo agrícola com veneno de agrotóxico, enfim, né, que precisam ter essas águas tratadas. Agora, você está falando de tratamento, a gente falou 2 dados muito negativos, né? 96% a qualidade da água não é boa, 75% a qualidade da água é regular. O que deve ser feito? Quais ações devem ser tomadas para mudar essa situação e melhorar a qualidade da água dos nossos rios? Olha, em primeiro lugar, é reconhecer que para a qualidade da água e segurança hídrica é preciso promover saneamento ambiental, não só o saneamento básico. É preciso e urgente avançar na coleta e tratamento de esgoto, mas, sobretudo, olhar com mais cuidado para o uso do solo, para as ocupações irregulares e para a conservação das matas nativas, que são aquelas que prestam o serviço ambiental de conservar a água, garantir o ciclo hidrológico e minimizar os impactos do clima. Então, esse conjunto de ações, né? Saneamento básico. Saneamento básico é importante entender que envolve a coleta e o tratamento de esgoto, o tratamento de água e os resíduos sólidos, a drenagem das águas urbanas e o bom uso do solo, e a preservação, restauração e conservação de matas nativas. Se faltar um desses 3 conjuntos, desses 3 itens, a gente não tem a qualidade da água boa. Se só tratar e coletar esgoto, mas promover o desmatamento e ocupação irregular, a poluição difusa chega a ser tão grande que a gente perde os indicadores de qualidade. Então é uma tríade aí que precisa de responsabilidade, né? Eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente, viu, Malu? A gente é que agradece, é um prazer sempre estar falando com vocês aí pelo futuro. Então tá ótimo. Volte sempre. Um abraço. Obrigada. Eu queria já emendar agora nessa última parte, a gente tem uma reportagem dos nossos parceiros da TV Caatinga. Esse material mostra como algumas soluções estão sendo implementadas e mudam a vida de algumas pessoas que vivem na Caatinga brasileira. Vamos conferir. A tecnologia não é complicada. De modo geral, é necessário construir um recipiente, calhas e bicas. Pronto!
Com essa estrutura, milhares de pessoas do semiárido conseguem ter água perto de casa. Práticas como carregar lata na cabeça ou utilizar animais para buscar a água a quilômetros ficam raras nessa região. Na propriedade de Dona Maria Neves, a cisterna está a poucos metros do recipiente onde a família armazena água dentro da casa. Mas, na roça da agricultora, outra tecnologia faz a diferença. Com a cisterna para a produção, a família planta hortaliças, irrigada com água armazenada, e vende o excedente da colheita, ampliando a renda mensal. Coentro, alface, beterraba, cenoura. Além de servir para o consumo humano, no período de estiagem, os animais criados pela família de Dona Maria também são beneficiados com a água armazenada nessas tecnologias. Essas e outras vantagens fizeram o projeto Cisterna ser eleito a segunda melhor política pública mais efetiva do mundo no combate à desertificação, um processo que faz a terra perder a capacidade produtiva. Aí a gente viu essa iniciativa, Ernesto, e aí eu fico pensando, né? Dá para fazer, porque a gente pensa na Caatinga, a gente pensa no deserto, não chove, mas eu me lembro que uma vez a gente fez uma entrada sobre essa questão da Caatinga e uma frase nunca mais saiu da minha cabeça, é que com a seca se convive, né? Então a gente tem muitos recursos naturais e temos que fazer coisas para poder segurar esses recursos e realmente preservá-los, né? Dá para fazer. Claro, dá para fazer. Eu vou te falar uma outra frase que a gente... Vou decorar então mais uma frase. A gente traz muito. O nosso problema não é a seca, é a cerca. Nós temos muitos recursos hídricos, nós temos eles abundantes, inclusive nessas regiões mais problemáticas. Você tem soluções de engenharia que são capazes de trazer ela para as pessoas. Essa questão das cisternas é muito elucidativa nesse sentido. Mas você tem uma disputa por esse recurso que está em curso. E enquanto esses recursos permanecerem voltados mais para a geração de lucros das empresas e não voltados para o atendimento da população, você não vai conseguir resolver esse problema. Mas, de novo, o problema é a cerca. Nós temos soluções de engenharia diversas, soluções, inclusive soluções do próprio povo. Nós temos experiências milenares dos povos originários e tradicionais de manejo sustentável da água, de preservação das nascentes e mananciais. A gente está vendo aí o site fama2018.org, né? Dá para pegar mais informações ali, né? No fórum eu convido todo mundo a conhecer, tem um resumo das atividades e principalmente a nossa declaração final, onde legal. A gente coloca o ponto de todas as nossas articulações que compõem o Fama e colocamos aí a nossa visão da água, o nosso projeto, o projeto dos povos para a água. Aldo, a gente pode ainda ter esperança de que a educação e boas atitudes podem ajudar a preservação dos nossos recursos? Na verdade, cara, é o único caminho. Você não faz uma transformação sem educação. Eu queria chamar a atenção para um programa que existe lá no Distrito Federal, que é o Produtor de Água, que já se encontra implantado na bacia do Rio Córrego Pipiripau, que é uma bacia hidrográfica lá do Distrito Federal, onde você incentiva o produtor rural às boas práticas de agricultura, de conservação do solo. Agora a gente está vendo o site de vocês, ibram.df.gov.br, né? Isso. Dá para saber mais sobre esse produtor rural? Como é que é o nome do... Produtor rural, no caso, na bacia do Pipiripau. Que inclusive nós estamos estendendo esse programa agora para a bacia do Descoberto, que é exatamente a bacia que contém o nosso principal reservatório de água, de fornecimento de água para o Distrito Federal. Como eu estava te dizendo, boas práticas na conservação de estradas, recuperação de matas de galeria, de nascentes, tudo isso no final vai resultar numa produção maior de água daquela bacia. Agora, tudo através da conscientização. Você não chega numa propriedade rural, olha, eu sou o gestor ambiental aqui da sua área, eu vim aqui resolver o problema. Não, você que mora lá, você é o gestor ambiental, nós vamos te ajudar. E é isso que a gente está procurando fazer. Muito legal conversar com vocês, ver esses dois pontos de vista, né? Essa questão até do nome de vocês, né? Um ponto de vista alternativo também. É interessante a gente ver vários pontos. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Viu? Voltem sempre, mandem notícias pra gente também quando tiverem, tá? Principalmente notícias boas, né? A gente gosta aqui no Futura de mostrar notícia boa. Mostramos aqui e quero novamente agradecer ao pessoal da TV Caatinga pelo VT excelente. Muito obrigada, pessoal, pela parceria. A você de casa, muito obrigada pela companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!